Boa noite, gente. Atendendo alguns pedidos, eu vou estar falando aqui agora sobre um tema comum às próximas residências da Bahia, né, que é a da Cefet, multiprofissional, e a regionalizada da FESP-SUS. Então, eu escolhi um tema agora à noite, as famílias e o sistema de saúde. É um tema subjetivo, um tema importante de prova, mas que não há tanta dificuldade em responder questões. Até porque basta a gente lembrar que a família é a primeira organização social. A família é onde é o espaço, é onde as relações se dão em primeiro momento. Então, por que esse tema? Família e o sistema de saúde. Porque com a construção do sistema único, com o andar da carruagem, vamos dizer assim, do movimento da reforma sanitária, nós tivemos mudanças de conceito da saúde, né? Nós tivemos mudança de inserção dos usuários dentro desse sistema, à medida em que eu falo que a Constituição coloca a saúde como direito de todos. Nós passamos a trabalhar com base regionalizada, como forma de organização do sistema, e na medida em que eu regionalizo, eu estou trazendo a saúde, a assistência à saúde e o serviço para mais próximo da comunidade. E de quem é formada a comunidade? De famílias. E essas famílias são formadas por pessoas. Cada família tem a sua organização. Eu não vou aqui adentrar nos conceitos de família, mas vamos lembrar que existem vários moldes de família. Aquela família tradicional, ela já fica um pouco extinta. Hoje nós temos famílias com vários arranjos. E isso faz com que essas famílias, elas sejam potenciais, tanto na ajuda do cuidado do nosso usuário, como o contrário também. E elas são, as famílias, um melhor espaço para começar um trabalho. Porque para que eu consiga dar continuidade a um processo de cuidado, para que eu consiga alcançar melhores resultados, para que eu consiga agregar o cuidado que nós pensamos, vamos dar um exemplo, num projeto terapêutico singular e um indivíduo, eu preciso do apoio da família. E por isso, com um avançado Sistema Único de Saúde, a família ela passa a ser a primeira contato, ou seja, o ideal é onde o sistema de saúde vai buscar inserção para fazer o cuidado. Vamos dar o maior exemplo que tem dado resultado, que é a atenção básica. Então já fica como sugestão para esse tema, não tem como deixar de ler a Portaria Nacional da Atenção Básica, que é a Portaria 2488 de 2011, ok? E lá vai estar dizendo de forma subjetiva praticamente o que eles estão pedindo na prova. A família como um núcleo do cuidado daquele usuário e da própria família. Muitas famílias, elas podem fazer o indivíduo adoecer. E muitos usuários podem fazer, muitos indivíduos podem fazer a família adoecer. E vice-versa. Então, a família ela tem que ser o primeiro contato da gente. Como a atenção básica é o primeiro contato do SUS, a atenção básica passa a ter na família o seu primeiro contato. E é por isso que nós trabalhamos cadastrando famílias. Vou dizer, claro, eu cadastro famílias para trabalhar com pessoas. Não estou falando de número quantitativo que a Política Nacional de Atenção Básica traz para a gente. Vamos dizer que a política traz no máximo 4.000 pessoas e o ideal 3.000 pessoas. Essas pessoas estão inseridas em que núcleo? Familiar. Então, para que eu perceba, para que eu dê continuidade, para que eu gere corresponsabilidade, para que eu melhore o atendimento desse usuário, dessa família e dessa comunidade, o ideal é que eu entenda esse processo dentro dessa família, para que eu possa determinar em parceria com essa família, em parceria com esse usuário, a nossa condução daquela situação em relação à saúde dele, no seu processo de doença. É o que a gente chama hoje de projeto terapêutico singular. Então, pensar em família hoje é pensar em suporte, em corresponsabilidade, pensar em grau máximo de execução da saúde, é entender como eles lidam com as situações de afeto, é entender como nas adversidades eles se aproximam ou eles se afastam. Então, família é o nosso ponto de apoio de um trabalho
próximo da comunidade. E como o tema é família e sistema de saúde, eu não tenho muito o que buscar, é só lembrar que o sistema de saúde é o SUS. E qual espaço que a família está inserido nesse SUS? Na atenção básica, porque é a primeira contato, é a primeira porta de entrada, é um contato preferencial, é a ordenadora do sistema. E onde a atenção básica está? No território adscrito. E quem compõe esse território adscrito são famílias. E essas famílias são constituídas por pessoas. Então, por isso, aí é um efeito dominó. Se eu pego um usuário e não trabalho com a família, o meu processo de cuidado não vai ser não vai ter um resultado esperado, né? O melhor possível. Mas se eu agrego essa família ao cuidado, ou eu vejo que a família toda precisa de um cuidado, com certeza os resultados esperados serão os melhores. Eu peguei deixei até a referência aqui no final dos slides, é um trabalho da Fiocruz, da SICT, né, com os autores, vocês pegam o link. Eu inventei de fazer isso agora à noite, porque tem muita demanda solicitando material, e aí me deu na cabeça assim, eu estou sem sono, deixa eu gravar um pouquinho aqui para o pessoal sentir o direcionamento. Não vou dar uma aula aqui, porque isso aqui a gente poderia passar 8 horas de relógio falando, mas eu estou dando só o direcionamento para que vocês não caiam nas famosas pegadinhas. Lembrando que são questões subjetivas, logo a tendência é que sejam questões extensas, então vocês sublinhem palavras-chave nas respostas dessas questões, tá bom? Vamos lá. Eu coloco aqui uma imagem, as famílias ocupam espaços diferenciados em sua luta pela sobrevivência e pela reprodução da vida, ou seja, cada família, a depender do contexto na qual ela está inserida, a depender de que outra família ela vem, ou seja, nossa árvore genealógica, ela vai ter uma forma de lutar pela sobrevivência. E isso vai determinando a sua reprodução da forma como ela lida com a vida, consequentemente tangenciando o conceito da saúde, qualidade de vida. Isso vai impactar na nossa qualidade de vida e na condição de saúde ou doença. Estabelece relações de convivência, que podem ser conflituosas ou não. E aqui vem o nosso nó-chave. Na medida em que eu crio vínculo com o usuário e família, eu vou ser o intermediador ou não. Mas esse conflito, ele pode ser, inclusive, positivo para aquela família. Na medida em que um indivíduo, vou dar um exemplo, diabético, ele não conduz um tratamento que vamos chamar assim padronizado, que não é o ideal hoje, nós devemos hoje perguntar ao usuário o que é que ele acha o que é que ele pode ajudar, o que é que ele pode ser corresponsável, qual é o percentual que ele pode dar para a gente, né, de resposta do cuidado dele. Esse conflito aqui, ele pode ser o nosso nó crítico ou o nosso nó positivo. Vai depender muito da maneira como essa família reproduz a sua vida e enxerga os seus componentes, né? Trocam experiências, acumulam saberes, habilidades, hábitos e costumes. E aqui vem um outro ponto-chave. É quando a gente está na atenção básica, eu sou profissional da atenção básica há quase 15 anos e trabalho desde a gestão à assistência, e aqui nos hábitos e costumes. A gente percebe que em cada comunidade que é composta por várias famílias e, consequentemente, por pessoas, nós vamos perceber hábitos e costumes diferentes. Se esses hábitos e costumes que as famílias trazem para a gente, que esses indivíduos trazem para a gente, não interferem no cuidado, não precisamos ir de encontro. De encontro, estou certa, a esse costume, a esse hábito. Só poderíamos fazer isso se esse hábito ou costume prejudicar o nosso cuidado e acompanhamento com esse indivíduo ou família. E de forma sutil, de forma acolhedora, de forma que eu crie um vínculo com esse indivíduo para que eu não afaste essa família do meu cuidado. Entender antes de recriminar, antes de punir com o meu saber, entre aspas, superior da saúde, né? Porque a saúde, quando você veste o jaleco branco, parece que todo mundo é o dono do saber, enquanto aquela família, ela usa o saber dela, usa o saber que foi herdado dos seus avós, dos seus bisavós, para o cuidado dos seus dos mais jovens,
Nós não podemos criar aquela barreira. Então, para que isso aconteça, a criação de vínculo e acolhimento. E aqui, produzindo reprodução, concepções e cultura. Então, eu já rodei o Brasil trabalhando com saúde da família, desde a região norte, só não fui para a região sul, região centro-oeste, região sudeste, região nordeste. Em cada cidade que eu trabalhei, que eu atuei como profissional, como enfermeira, como profissional de atenção básica, como gestora, eu percebi costumes diferentes. Quantas coisas eu aprendi com essas famílias? Quantas coisas essas pessoas trouxeram para mim, que hoje eu reproduzo no cuidado com a minha comunidade. Minha, porque eu agrego como minha mesmo, porque o vínculo já é criado. Dá seguimento aqui. As famílias, diante dos problemas de saúde, isso aqui é bem interessante, elas articulam mecanismos próprios de enfrentamento. Algumas de rejeição, outras de aceitação maior, outras de culpa. Então, é tão subjetivo isso. E nesses momentos onde o problema de saúde ele aparece muito mais visível, a família tende a se unir e outras a se afastar. Podem observar quantos idosos nós temos que estão fora das famílias, né? A família não quis continuar o cuidado. Nós podemos recriminar essa família antes de conhecer o seu contexto, como ela vive? Claro que não. Eu não posso julgar um cidadão que entra no meu consultório sem saber o que é que ele vive naquela família. E ele é fruto do que ele vive naquela família. E essa família é fruto do que ela vive nessa comunidade. Eu já trabalhei em comunidades onde as famílias estavam acostumadas a ter um horário para se recolher, porque era uma zona de perigo e eles já estavam nessa rotina. Então, isso para eles já virou uma rotina. Para outras comunidades, era uma rotina tomar banho na barragem, ou seja, num local que foi, né, a água, ela foi, vamos dizer, não tem movimento, a barragem, a gente chama aqui no Nordeste, ela para você ter acesso à água. E essas famílias tiveram o costume, por não ter, né, o abastecimento dentro de casa, de tomar banho em lagoa, barragens. Eu vou discriminar esse indivíduo porque ele toma banho na lagoa? Eu tenho que primeiro entender o contexto da família que ele está convivendo e da comunidade que ele está inserido, e aí a gente vem para o conceito de território. Esse território que o nosso querido Milton Santos fala para a gente, não é um território geográfico, estático apenas, é o território vivo, é o território onde acontecem essas inter-relações, essa engrenagem que é a nossa vida. Então, quando se fala em família, eu tenho que lembrar automaticamente do território, porque o território impregna o movimento da família e a família impregna nesse movimento do território vivo. E, consequentemente, o usuário, o nosso cidadão, aquela pessoa-chave está ali, vai ser, né, remodelada por todas essas articulações. Continuando baseadas em suas crenças e valores, já falei um pouquinho sobre isso, culturalmente instalados, também já falei, assim como na oferta e disponibilização de recursos sanitários. Então, as famílias, as comunidades, quando as famílias são bem unidas e formam um poder comunitário muito grande, elas conseguem recursos para, recursos públicos das políticas públicas. Quando as comunidades não têm famílias muito organizadas, essas comunidades elas tendem a não conseguir tanto o que a gente chama de inserção de cidadania, do nosso controle social, né, no stricto sensu, mas do nosso conceito de cidadania. Ou seja, aquela comunidade, quanto mais organizada é porque tem famílias que conseguem se organizar, usuários que conseguem entender o seu direito como cidadão e como indivíduos que têm o direito a acesso aos serviços de saúde e, consequentemente, a políticas públicas. E qual é o nosso papel aqui? É o intermediador. Eu não tenho como atender um idoso diabético, hipertenso, com diminuição da acuidade visual, sem pelo menos procurar saber se ele mora com alguém. Até porque se ele reside com alguém, eu preciso chamar essa pessoa. Claro, isso tudo em diálogo com o nosso usuário. Então a família ela vai dar esse suporte, ou não. Ou ela pode chegar e não querer e não ajudar nesse nosso cuidar com aquele indivíduo.
E aí, cabe a nós profissionais de saúde não fazer juízo de valor, tentar entender aquele usuário que é o problema ou é a família que é o problema. Então, a gente vai ter várias vertentes dessa situação. Outro exemplo é o paciente, o usuário de saúde mental, que nós tanto, né, que são tão retalhados ainda pela rede. A família, às vezes, não cuida. Será porque ela não gosta do indivíduo? Será porque essa família ela tem medo? Será que é porque ela não sabe cuidar? Então, são todas essas interrogações que nós devemos fazer e buscando junto às famílias. E por que isso surge, né, no Sistema Único de Saúde? Na medida em que a gente traz uma descentralização como diretriz, lá prevista em Constituição, no seu artigo 8º, inciso 1º, artigo 98, inciso 1º, descentralização com direção única, né, em cada esfera de governo, na medida em que, em 91, surge o Programa de Agentes Comunitários da Saúde, que naquele momento era composto por 30 agentes comunitários e um enfermeiro para visitar as famílias e descobrir, identificar os problemas de saúde e cadastrar em uma ficha chamada ficha A, elencando o nome de 0 a 14 anos e 14 anos a mais e colocando uma condição referida de doença. E aí, aquele agente comunitário trazia para a unidade de saúde, que não era como é hoje, uma saúde da família, ele trazia para o enfermeiro o problema. E o enfermeiro responsável por esses 30 agentes comunitários, ele tinha a responsabilidade de gerenciar o cuidado. Falo gerenciar porque não é como hoje. Nós íamos buscar um atendimento daquele indivíduo, né, se infiltrando nas agendas médicas, como eu costumo dizer, pedindo favores. Quando ficou nítido que futucamos buraco de cobra com vara curta, imagine várias pessoas, agentes comunitários, entrando casa a casa, conversando família por família, quantos problemas não foram descobertos? Daí veio a necessidade, né, da criação do programa, naquele momento, de saúde da família, que nasce, né, com força a ideia em 93 e é instalado de forma mais firme em 94, com uma grande expansão em 96 até o ano de 2000, e hoje nós temos como a estratégia escolhida para a organização da atenção básica. E olha o nome, Estratégia de Saúde da Família, porque o sistema escolheu a estratégia de saúde da família para ser ordenadora do cuidado na atenção básica. E o que isso significa? O nome já diz, a família como núcleo do cuidado. A família como aquela que eu tenho que agregar para melhorar as condições não só individuais, e sim coletivas. Aquela família que quando eu passo e chego, estaciono o carro, vejo muito lixo pela rua. Aquela família que eu posso chamar para orientar que procurem saber o horário que o caminhão do lixo passa. E se eles disserem, não, enfermeira, não passa o caminhão do lixo aqui no horário certo, então chegou a hora de vocês se mobilizarem. Então as famílias é o nosso núcleo, né? São o nosso núcleo de cuidado. Então o SUS, que é o sistema que nós temos em vigência hoje, ele traz para a ponta, a atenção básica, o cuidado com a família para reforçar o nosso cuidado individual. Tá? Então olha como é tudo estruturadinho. E hoje quem é que fala disso? A Portaria Nacional da Atenção Básica, e também já deixo aqui de sugestão, típica prova que cai, a Portaria da Promoção da Saúde, e busquem a nova portaria, tá certo? Que ela foi revogada, a 687, foi revogada em dezembro de 2014. Aí aqui eu coloquei alguns questionamentos, na verdade esses questionamentos não são meus, os créditos estão no último slide. Como aparece a proposta Saúde da Família no processo de implementação do SUS? E qual a sua singularidade em relação a outras propostas da atenção primária? Eu acabei de falar, porque ela trabalha com a família. Vamos fazer uma relação. Quando o indivíduo chega numa urgência, vítima de um acidente automobilístico, arma branca, arma de fogo, eu vou pensar, em primeira instância, onde ele vive, onde ele mora, quais as condições da casa, se aquela pessoa tem pai, se tem mãe, se mora com os avós, se tem cachorro, gato, papagaio. Não. Eu vou primeiro fazer o cuidado imediato para salvaguardar
a vida daquele indivíduo, né? Os primeiros socorros, suporte básico de vida e daí por diante. Mas o contexto da saúde da família vai acontecer na atenção primária, quando o indivíduo ele vem para a atenção primária e quando eu vou identificar esse indivíduo é por uma pasta. Pasta é o nome, vamos dizer assim, onde eu coloco todos os prontuários dos indivíduos que compõem aquela família. Então, até para você ser atendido na atenção primária hoje, você não pergunta, a gente já cria o vínculo, conhece, mas o nosso identificador é o número dele da família por microárea. Então, cada microárea comporta no máximo 750 pessoas e um número X de famílias. Claro que vai variar de acordo com cada família. Então, ele vai chegar com um cartão identificador da família dele, onde eu vou localizar o prontuário, tirar aquele prontuário e naquela pasta eu vou encontrar todos os prontuários dos membros daquela família. E na frente daquele prontuário eu vou ter nome, idade, data de nascimento, para saber já de primeira qual, né, o número de pessoas que habitam aquele imóvel. Alguns lugares que estão mais avançados utilizam inclusive o verso da ficha A, que é a ficha de cadastramento do SIAB. Eu estou citando, mas estamos passando por uma fase de transição, né, o ESUS para o CISAB. Mas a ficha A, o verso dela traz condições de moradia, aeração, saneamento básico, iluminação, se tem plano de saúde ou não, qual primeiro o contato com o sistema, se é hospital, se é curandeiro, se tem rede elétrica, se tem água potável. Então, quando eu pego aquela pasta família com todos os prontuários, e se for uma estrutura bem organizada de atenção primária em saúde, que hoje o conceito é igual de atenção básica, eu consigo identificar de primeira, né, com quem eu estou lidando. Ou seja, ao primeiro olhar de um prontuário, eu consigo já traçar um pouco do perfil, a rua que ele mora, quantas pessoas tem na casa, se tem algum condicionante ou determinante que vá, né, prejudicar ou melhorar a condição de saúde daquele indivíduo. Então, é nesse contexto que estudo a saúde da família. Eu preciso estar perto do território, regionalizada e próximo do núcleo menor. Ou seja, menor e mais importante que a família, tá? E essa historinha que eu contei do PACS para o PSF, hoje nós temos, não é mais programa, é estratégia, porque um programa é algo pontual, que tem início, meio e fim. A estratégia já se consolidou de tal forma que não há hoje vamos dizer assim, não tem como voltar atrás, só tem o que melhorar na saúde da família. Vamos lá, um outro questionamento. Por que essa proposta passa a ser considerada um recurso estratégico e uma alternativa para melhorar a atenção à saúde da população na perspectiva de maior eficiência e efetividade do SUS? Isso aqui eu já acabei de responder e vamos lembrar o quê? Por que um recurso estratégico? Quanto mais próximo eu estou do indivíduo, quanto mais próximo eu estou dessa família, mais eu vou conhecer o que precisa ser melhorado. Mas eu vou ter o quê? Um diagnóstico situacional. A partir do momento em que eu tenho esse diagnóstico situacional, eu vou ter o quê? Um elenco de problemas. Desse elenco de problemas, eu posso fazer o quê? Priorizar os problemas. A partir dessa priorização, eu posso usar métodos de planejamento. Posso usar o planejamento estratégico situacional, posso usar o MAP, eu posso usar, acabei de esquecer, daqui a pouco eu me lembro. Então, nós podemos usar, né, várias formas de priorizar problemas naquela comunidade. O que a gente mais utiliza é o planejamento estratégico situacional, mas para comunidades existem outras formas de diagnóstico situacional e de planejamento que são mais próximos, ou seja, que é o método ZOP, que é o ordenado por objetivo. Então, nós temos, de acordo com o planejamento, o PES, que é um planejamento mais em nível central, né, em nível de gestão. Depois nós temos o método ZOP, que é um método em nível intermediário, que vai trabalhar com objetivo e meta. E o método MAP, que é o MAPP, que ele vai trabalhar muito mais com
a operacionalização. Então, para quem está fazendo esse tipo de prova de residência, tem que lembrar aí, dá uma dica lá, da trilogia matusiana, tá? Então, Matos, ele traz para a gente isso. São esses 3 tipos de planejamento. E quando eu planejo, identifico problemas, priorizo problemas, eu vou saber o que eu vou fazer. Eu vou determinar as ações para aqueles problemas. Quando eu determino as ações para aqueles problemas, eu vou deixar para lá? Claro que não. Eu vou começar a monitorar. Por que monitorar? Monitorar é uma observação constante. Depois que eu tenho os resultados, através de indicadores, através de tanto quali quanto quantos, eu vou fazer a avaliação de resultados. Então, já mais uma dica, aqui, para eu ter eficiência e efetividade, eu preciso planejar. E planejando, o recurso estratégico de trabalhar com a família, ele vem aumentar a eficiência e efetividade dos resultados da atenção básica e, consequentemente, dentro do SUS. Então, a família, ela vem para dar uma força aos profissionais de saúde dentro desse processo do cuidado. Mesmo quando são famílias com vários nós, várias teias, que nós temos que usar do nosso saber multiprofissional, multidisciplinar, interdisciplinar e até transdisciplinar. Então, agregar saberes para trabalhar com a família, até porque quanto mais núcleos se unem, mais fácil fica de lidar com um problema, com uma situação, porque saberes são sempre bem-vindos. E vamos respeitar o saber do outro colega de outro núcleo, que cada um tem sua abordagem. E quando a gente soma essas abordagens, ao invés de ser algo multiprofissional, vai ser algo multidisciplinar, que é bem mais interessante, tá bom? Vamos continuar aqui, que é bem rapidinho. Através de quais mecanismos a saúde da família passa a ser vista como estratégia de mudança do modelo assistencial vigente? Quando ele fala aqui, porque essa frase não é minha, quando ele coloca esse questionamento, modelo assistencial vigente, ele está trazendo para a gente o modelo médico privatista, que é o modelo que foca na doença, que tem como sujeito principal o médico, que tem como objeto a doença e o doente, e tem como querer ter resultado a melhora da sintomatologia. Não busca saber quais foram os fatores determinantes e condicionantes que chegaram aquele indivíduo, vamos dar exemplo, a ter um pico hipertensivo. O modelo médico curativista ou hospitalocêntrico, ele visa a cura, ele visa o imediatismo, ele visa fazer o quê? Vamos melhorar a sintomatologia. E quando a gente pensa em saúde da família, nós vamos pensar em quê? Em algo mais longitudinal, algo contínuo, algo horizontal, onde eu possa não só tratar, não só trabalhar com o cuidado do sintoma, e sim fazer ações de promoção, proteção e recuperação, que é o que está previsto em Constituição. E qual modelo é esse? É o modelo de vigilância em saúde, onde eu trabalho sempre estando atento a. Eu não vou esperar a coisa acontecer. Eu não vou esperar as mudanças acontecerem para o lado negativo. Eu vou estar atento aos acontecimentos. Eu vou ser um bom vigilante. Então, isso é uma questão muito pedida em prova. Qual o modelo assistencial vigente? Nós temos 3 modelos vigentes, né? O modelo sanitarista, o modelo médico-privatista e o modelo preconizado pelo Ministério da Saúde, que é o modelo de vigilância em saúde. Mas, professora, como 3 modelos podem conviver em conjunto? Pode. Um não substitui o outro. No dia que isso acontecer, nós estaremos bem à frente. Porque quando a gente conseguir fazer com que o modelo sanitarista, que é o modelo apagar incêndios, é o modelo que ratifica que a nossa saúde não dá conta dos problemas, porque eu gasto muito recurso, eu gasto pessoal para atacar apenas um grupo de população. Vou dar um exemplo clássico, as campanhas de vacina. São vários recursos humanos, recursos materiais, para uma ação que a gente tem todo dia em unidade de saúde. Então, são resquícios da história. Então, no dia que deixarmos de fazer campanha
começarmos a fazer sua promoção, proteção e recuperação, né, através do modelo de vigilância em saúde, nesse dia sim o SUS já vai estar um pouco mais organizado, mas não é o momento ainda de nós termos só um modelo assistencial, seria o ideal, mas o que é preconizado é o modelo de vigilância em saúde. O modelo assistencial vigente, quando se coloca assim, que ele é o predominante hoje, é o modelo curativista. É quando o próprio usuário, ele se diagnostica, ele procura um médico de acordo com o que ele acha que tem. Eu estou com muita dor de cabeça esses dias, então eu vou marcar uma consulta para o neurologista. E a saúde da família, ela vem mudar isso. Ela vem dizer que vamos trabalhar com a clínica é soberana. Vamos trabalhar olhando o indivíduo e tentando pensar por que ele está daquele jeito. Se um usuário chegou com pico hipertensivo, não interessa só a saúde da família reduzir seus níveis pressóricos. Interessa para a gente fazer o quê? Por que ela está com esse pico hipertensivo? Ela está tomando medicamento? Está tomando medicamento correto? Ela sabe ler a receita prescrita? Ela foi orientada de forma adequada? A família colabora nesse cuidado? Ela teve algum aborrecimento em casa? Ou no trabalho? Ou na comunidade? Então, é essa a diferença. A gente, claro que vai reduzir os níveis pressóricos, mas vai trazer esse indivíduo, essa usuária, essa hipertensa, o exemplo que eu dei, para o nosso cuidado contínuo, para que ela não fique só no tratamento de melhoria dos sintomas. Então, esses mecanismos da saúde da família, que é criar vínculo, acolher, procurar saber, a nossa visita domiciliar, as nossas atividades extramuros, o cuidado tete a tete, o olhar, a tecnologia leve e dura, tão falada por Emerson Merri, ela vem adentrar aqui para tentar mudar esse modelo vigente, que é o modelo curativista. Inclusive, a maioria da população ainda acredita que para sair de um consultório médico, de enfermagem, do cirurgião dentista, tem que sair com prescrição. Receita medicamentosa. E às vezes não é necessário. Só uma orientação, que é a promoção da saúde, não é? Só uma conversa, um acolhimento, um ouvir, troca de responsabilidades, já é um cuidado. Então, vamos tentar, dentro da saúde da família, usar mecanismos como esse, uma escuta qualificada, um bom acolhimento, uma forma de criar vínculo, uma forma de não rejeitar o saber do nosso usuário, uma forma de agregar esse usuário para o seu cuidado, que nós chamamos de corresponsabilidade, de autonomia do usuário. A própria portaria da APENAB, ela traz isso para a gente. Então, são esses mecanismos que a saúde da família traz para mudar esse modelo que está impregnado culturalmente na nossa sociedade. E aqui, por fim, eu estou deixando para vocês o link de onde eu extraí essas perguntas, para estar direcionando essa pequena discussão. Não é uma aula, é apenas um disparador para vocês não ficarem buscando muita coisa, buscando cabelo em ovo, como eu chamo. As provas acontecem, gente, as bancas elas têm vários facetes. Eu organizo editais pensando no tema, mas eu nem sempre eu posso garantir, nós não sabemos quem elabora as questões e estão preparados para isso. Um exemplo disso, eu vou dar aqui claramente, até porque postei no meu Facebook, foi publicada uma portaria antes da publicação do edital, foi revogada a portaria antes da publicação do edital e foi cobrada em prova a portaria revogada. Tá? Então, são essas coisas. Então, não se culpem quando vocês errarem uma questão que estava ali nas entrelinhas do edital. As bancas elas estão cada vez menos preparadas para fazer editais, principalmente as bancas menores. Não vou dizer que a última prova que teve nesse domingo, dia 3, dia 8, né? Dia 8 foi uma prova difícil, não. Em relação ao ano passado, eu digo a vocês que o corte vai ser muito mais para cima. A prova do ano passado foi muito mais louca, foi muito mais embaralhada. Esse ano foi uma prova muito bem elaborada. Claro que tinham questões que não estavam ainda desorganizadas, mas foi uma prova elaborada. Então fica aqui a minha dica para vocês. Eu vou tentar, da forma que eu puder, no meu tempo, tá falando algumas coisinhas para vocês. Mas ao estudar família, tá?
junto com o Sistema Único de Saúde, é essa linha de pensamento. E aí vocês partem para a questão do território. Eu sugiro Milton Santos sempre. Quais as referências que vocês podem usar? Gaston Wagner, Emerson Merri, Vilas Boas, vocês podem usar Teixeira, Maria Zélia Roquairol, livros, Tratado de Saúde Coletiva. Então, para ler artigos, uma pessoa me perguntou, professora, então é um edital que pede mais artigos? Sim, com certeza. É um edital que traz para a gente portarias, claro, mas ele traz essa parte que eu coloquei mais subjetiva, são artigos de pessoas conhecidas, e vão lendo. A UnaSUS está aí com vários materiais disponíveis na Universidade Aberta do SUS, que vocês podem entrar no site e ver. No próprio Google hoje traz, na verdade, resposta para tudo. Mas alinhem sempre. Avanço do SUS, pareando com a estratégia de saúde da família, consolidando essa estratégia como a estratégia ordenadora do sistema, que vai ser feito no nível da atenção básica. E a partir daí vocês lembrem que nós temos um território que é um território vivo. Não é um território só cartográfico, não é um território de mapa, e sim um território vivo. Tá bom? Então vou ficar por aqui por hoje. Vou tentar postar ainda hoje esse vídeo. Hoje é o dia, estou toda perdida, 10 de fevereiro. Né? Aqui onde eu estou são 11 horas. Não, ainda vai dar 11 horas. E eu espero que vocês, né, tenham aprendido um pouquinho, né, do que eu tentei passar para vocês. Beijos e queijos, calma. Quem não se sentiu que não teve êxito na última prova, gente, concurso a gente faz não é para passar, é até chegar o dia de passar. Então não é o primeiro que a gente, se for do dia, vai, o que é do homem, bicho do come. Então não vão pensando, eu vou ter que passar nesse. Vão pensando, eu me preparei para passar nesse. Eu dou uma dica, gente, parem de contar quantas pessoas faltaram, parem de ficar se torturando, esperem o edital, fizeram a prova, dê um tempo para vocês mesmos, relaxa um pouquinho, vão ficar contando quantas cadeiras faltaram, quantos inscritos teve, para ficar vendo a concorrência. A concorrência de vocês são vocês mesmos. E esqueçam isso, vão confiante em vocês, botem pé no chão. Muitas pessoas, muitos professores vão dizer a mesma coisa que eu estou falando. Isso não gera saúde para ninguém, só estresse, ansiedade e agora como tem o Facebook com grupos, etc., trocas, WhatsApp, e aí cada um posta alguma coisa, tem pessoas que não usam da boa fé. Dizem que fizeram tantas questões e aí você continua gerando ansiedade até o próximo resultado e entra numa zona de conforto. Não fui bem, a autoestima vai lá embaixo e você não consegue, vai demorar um pouco mais de tempo para começar a estudar para outro concurso. Mais uma vez eu digo, gente, quem pretende fazer residência, começa a estudar no mês de março, abril, porque todo ano tem residência. Quais assuntos você cai, professora? São previsíveis. O que pode mudar, se for sair o edital, vocês vão e estudam aquilo que sai no edital, tá bom? Então fiquem com Deus, muita paz, bom carnaval para quem curte carnaval. Mas a gente ainda vai se encontrando aqui via áudio, né, nesse período de carnaval, porque eu vou me dedicar só às gravações. Beijos e queijos. Tchau, tchau.